Confia no Senhor. Muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e sobre os seus familiares. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todas as famílias da terra. Nós estamos precisando muito, mas muito mesmo, da graça e da paz do Senhor. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos felizes. Ainda que o cenário só está trazendo incertezas, somente incertezas. Mas se nós confiarmos em Deus, nós continuaremos felizes, porque nós já somos felizes. Os que confiam no Senhor são felizes. Nós já somos felizes. Independente de qualquer coisa, nós já somos felizes. E também eu peço para você, eu tenho certeza que você está sendo abençoado, abençoada, que você compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas também com a palavra do Senhor, fortalecendo-as para que elas prossigam, não desesperadas, não ansiosas, com medo, com a incerteza tomando conta de seus pensamentos, mas que elas prossigam, mas prossigam com a palavra da verdade em seus corações, porque assim vai ser mais fácil passar pelo vale da sombra da morte. Quando nós temos a palavra de Deus em nossos corações, nós passamos pelo vale da sombra da morte, sem sentir medo. E eu quero ver com você no Salmo de número 37, a partir do verso de número 3. Salmo 37, a partir do verso de número 3, está escrito assim, é Salmo de Davi, e ele escreveu assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É um salmo de conselhos. Davi está aqui dando conselhos aos justos, para que eles confiem no Senhor, para que eles esperem no Senhor. Os dias não têm sido fácil para ninguém, mas quando nós paramos e lembramos que existe um Deus que nunca errou e que não há nenhuma chance dele errar, e ele nos chama para poder confiar nele e esperar nele, nós nos sentimos confortáveis. A palavra de Deus nos deixa confortáveis. Então é importante nós estarmos a cada manhã, mesmo encarando a realidade, encarando os fatos, por mais difíceis que eles sejam. E este momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, um momento de total incertezas sobre a face da terra. Hoje nós estamos vivendo uma situação que ninguém gostaria de viver. Nós estamos vivendo um período de quarentena, um período de isolamento, em que as pessoas têm que se recolherem para conservar, para preservar a própria vida e a vida de outros também. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas tudo é possível para aquele que crê. Sempre nós precisamos ter esta verdade em nossos corações. Por isso que, quando eu li aqui no verso de número 3 do Salmo 37, o Davi dizendo, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
É exatamente isto que eu preciso fazer para que eu consiga sustentar a minha mente saudável, para que eu não venha tomar decisões que venha trazer prejuízos para a minha vida. Nós precisamos estar em completa dependência de Deus. Nós podemos citar aqui vários casos na Bíblia de pessoas que passavam por situações muito difíceis e que elas tinham muitas razões, bem convincentes para levá-las ao desespero, para levá-las a até mesmo pensar que não tinha mais saída. Mas elas confiaram no Senhor. E nós vemos que a história delas acabou bem, porque elas confiaram no Senhor. E é a mesma coisa que acontece conosco. Nós confiando no Senhor, nós vamos permanecer em paz, lembrando sempre das boas verdades que têm dominado os nossos pensamentos. Eu gosto muito de pensar no que o próprio Davi escreveu no Salmo 91. Caia 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gosto muito de pensar sobre isto e fico confortável quando eu leio mais ainda no Salmo 91, quando ele diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. E eu tomei a decisão de confiar em Deus, então eu preciso lembrar que Ele é verdadeiro. E todos os que confiaram em Deus, porque lembraram sempre que Ele é verdadeiro, elas venceram as aflições, elas venceram as dificuldades, elas prevaleceram. Para um pouco e pensa no que Deus tinha preparado para a vida do Daniel. Para um pouco e pensa no que Deus queria mostrar para Daniel, revelar para ele um glorioso plano que Deus havia elaborado na eternidade e que ainda não havia sido revelado para ninguém. E Deus queria revelar para o Daniel. Acredito eu que o Daniel era uma pessoa que tinha uma vida totalmente dedicada a Deus, uma vida de dependência de Deus, mesmo vivendo em um local que dava a ele um determinado conforto, porque ele achou graça diante do rei, diante do imperador. Ele foi para o palácio, ele e seus amigos foram para o palácio, e lá eles eram cercados de todas as iguarias que eram servidas ao rei. Tudo estava à disposição deles, mas pela dedicação de suas vidas ao Senhor, eles decidiram por conta própria, dirigidos pelo próprio Deus, eles fizeram a escolha de não levar o estilo de vida que aquelas pessoas do palácio levavam, não aproveitar a estadia ali para aproveitar do melhor que estava sendo servido naquele local, para comer a melhor comida, para comer o melhor que estava sendo servido para o rei. Eles não aproveitaram esta oportunidade. Eles já haviam sido levados como escravos e, vamos dizer assim, que tiraram a sorte grande de irem para o palácio e de poder comer das iguarias que eram servidas ao rei. Mas eles não quiseram isto. Eles preferiram levar uma vida humilde e se alimentar de algo mais consistente. Eles preferiram alimentar da verdade. E assim eles decidiram. E você conhece a história de Daniel? Se você não conhece, você vai ver que houve terríveis perseguições do diabo, usando pessoas contra ele e contra seus amigos, que também adotaram o mesmo estilo de vida de Daniel, de não se
não se fartarem das iguarias do rei, mas levar uma vida modesta, uma vida simples, preferindo os legumes em lugar dos banquetes das melhores carnes. E o diabo viu que aqueles estavam se alimentando da verdade. Eles queriam algo além do que o palácio podia oferecer a eles. E aí o diabo começou a armar as ciladas para ver se eles cairiam nelas. Mas nenhum deles caíram, nem Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. Antes deles serem jogados lá dentro, eles não caíram nas ciladas do diabo, que era levá-los à idolatria, a adorar a imagem de Nabucodonosor. Ao invés de fazer isto, eles preferiram alimentar-se da verdade. E a verdade era o que Deus havia dito para eles, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Eles se guardaram, mas não foi fácil, foi um momento de extrema dificuldade na vida deles. Eles foram sentenciados a serem jogados dentro da fornalha de fogo, por causa da decisão que eles tomaram ali, de não adorar a imagem. Mas Deus os livrou de uma maneira gloriosa. Deus não evitou que eles foram jogados dentro da fornalha. Deus podia ter evitado, mas Ele não evitou. Ele permitiu que os 3 fossem jogados, atados, amarrados dentro da fornalha de fogo, que recebeu lenha 7 vezes mais do que o que era de costume. Mas eles não se preocuparam, dizendo: se Deus quiser nos salvar, amém, nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, amém. Nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. E assim aconteceu, eles confiaram em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós movemos a mão dEle em nosso favor. Então por isso que eu digo para você, confia em Deus, confia no Senhor. Lá dentro da fornalha, eles receberam a graça de Deus, dentro da fornalha, no meio do perigo, no meio do fogo, no meio da prova. Eles confiaram em Deus, eles não se distraíram, e eles receberam ali a presença do Senhor, porque Deus mandou o anjo para livrá-los. E depois o Daniel, quando ele fora jogado também, lançado dentro da cova dos leões, simplesmente porque o diabo enfurecido levantou os seus inimigos contra ele, para impedi-lo de orar, porque a sua vida de oração demonstrava que ele esperava muito de Deus, ele confiava no Senhor, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia qual era a escolha que ele havia feito. Ele escolhera Deus, servir ao Senhor. E aí os seus inimigos, querendo se livrarem dele, armaram uma cilada para ele ser jogado dentro da cova dos leões. Ele sabia do risco. Ele sabia que o edito havia sido assinado pelo rei, porque ele era um dos líderes, dos principais do governo do rei. E ele sabia que era praticamente impossível se livrar da cova dos leões, mas ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus não o abandonaria naquele momento de prova, momento difícil, de incertezas, que muitas vezes deve ter passado pela cabeça dele: mas o que eu estou fazendo? E agora? Mas ele preferiu continuar confiando em Deus. E ele foi lançado dentro da cova. Deus podia também ter evitado que ele fosse jogado dentro da cova dos leões. Mas Deus não evitou. Deus deixou que ele fosse posto à prova. E a prova era chegar ali e ser, aos olhos humanos, ser devorado pelos leões. Esta era a prova. Mas porque ele confiou em Deus, o que Deus fez com ele? Mandou o anjo para fechar a boca aos leões. Fechou a boca dos leões. Nenhum pôde fazer nada contra ele, simplesmente por um fato: por ele ter confiado em Deus.
E é o mesmo que os que venceram fizeram, confiaram em Deus. Eu paro para poder pensar naquele episódio do Moisés, lá na margem do Mar Vermelho, aquela multidão dos filhos de Israel que havia sido tirado do Egito, agora ao ver Faraó com todo o seu exército acampado bem pertinho deles, para poder levá-los de volta à escravidão ou matá-los. Porque você imagina o que passou pela cabeça daquela multidão. O que eles não mataram, eles vão levar como escravo de volta para o Egito. E Moisés, como líder daquela multidão, ele fez o quê? Ele fez a escolha de confiar em Deus, de confiar no Senhor. E quando o povo começou a reclamar e murmurar diante daquela situação, o Moisés foi clamar a Deus. Aí Deus fala para ele, por que clamas a mim? Manda que o povo marche. Mas ele só clamou a Deus porque ele confiava em Deus. Só quem confia em Deus é que clama a Deus. Só quem confia em Deus é que ora na hora difícil, nos momentos das provas. E Deus fala para ele, né? Manda que o povo marche. E enquanto ele preparava o povo para marchar naquela noite, o que Deus fez? Ele mandou o vento soprar a noite inteira. Enquanto eles estavam lá, sem saber o que fazer, o que iria acontecer, mas porque Deus tinha plano para a vida deles que eles nem sabiam. Eu disse para você a respeito do Daniel, ele nem imaginava o que Deus tinha preparado para a vida dele. Dava a impressão que aquela sentença de ser jogado na cova dos leões seria o fim da sua vida, seria o fim para ele. Mas Deus tinha plano na vida dele. Para os filhos de Israel também, Deus tinha plano na vida deles. Mas era um momento difícil, era a vida deles que estava em risco. Enquanto eles estavam naquela incerteza, eles tiveram que esperar uma noite inteira. E que obra maravilhosa Deus fez. Em uma noite, Ele manda o vento soprar e abrir as águas do mar, para que assim que o dia amanhecesse, aquela multidão passasse pelo meio do mar. E isso aconteceu simplesmente pelo fato de Moisés ter confiado no Senhor, porque Deus falou para ele: ô Moisés, cadê o teu cajado? Pega teu cajado e toca as águas do mar, e o mar se dividirá. Faça isso, Moisés. E ele fez porque ele confiou em Deus. E por confiar em Deus, ele tocou as águas do mar e esperou o resultado. Qual foi o resultado? O mar se abriu e eles puderam passar. E não teve problema para eles diante da ameaça do exército de Faraó. Não teve problema para Sadraque, Mesaque e Abednego diante da realidade, do fato da fornalha de fogo ardente. Não teve problemas para o Daniel diante do fato, da realidade, a cova dos leões que estava esperando por ele. Os leões que esperavam por ele. Era uma ameaça real, era uma prova real. Mas eles venceram, todos eles venceram. Moisés venceu porque confiou em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram porque confiaram em Deus. Daniel venceu porque confiou em Deus. E é o mesmo que nós estamos fazendo, confiando em Deus. E os que confiam no Senhor, eles sempre vencem, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, quando nós lemos aqui o Davi exortando os justos a fazer o quê? Ele exorta os justos a crerem, a confiarem no Senhor. A confiar no Senhor, que os fará, além de os fazerem vencer as dificuldades, ainda faria eles herdar a terra. Mas com uma ameaça de morte constante, com uma luta
tão grande como esta que eu estou vivendo, você pode dizer, mas mesmo no meio da luta, o Senhor Deus continua sendo o mesmo e a mesma promessa. Os que confiam nele, confia no Senhor e você vai herdar a terra. Confia no Senhor. Eu amo meditar sobre isso aqui. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, muitas pessoas, ao invés de alimentar da verdade, elas acabam entrando em desespero e começam a nutrir a sua mente só com pensamentos ruins, só com o terror que Satanás tem imposto sobre as pessoas por causa do problema do vírus. Outras ameaças, as pessoas estão preocupadas com medo de serem contaminadas, ou então sem saber o que vai acontecer, porque devido tudo estar parado, ela vai perder o seu emprego, ela vai passar fome, sua família vai passar fome, ela já começa a sofrer por antecedência. Ela já começa a ver o abismo antes de existir o abismo. Ela já começa a semear pânico para todo lado. E aqueles que estão em sua volta acabam sendo também influenciados pelo pânico. Elas não conseguem falar em outra coisa, a não ser no que está acontecendo. Nós não podemos negar o fato, realmente estamos vivendo um tempo difícil, sentimos muito pelas famílias que perderam seus entes queridos nesta epidemia que nós estamos vivendo, algo que eu tenho 61 anos e eu nunca vi uma coisa como está acontecendo agora. Eu nunca vi tanta aflição no mundo inteiro como está acontecendo nos dias atuais. As pessoas em pânico, as pessoas com medo de sair de casa, e com razão, porque tem aí a ameaça de ser contaminado pelo vírus, e as pessoas não recebem mais ninguém nas suas casas, não vão nas casas de ninguém. Ninguém vai na igreja, ninguém vai na oração, ninguém vai adorar a Deus, está todo mundo recolhido dentro das suas casas e com medo. Mesmo dentro das suas casas com medo, porque não sabe de que maneira que esse vírus, de fato, ele chega até a pessoa. Se ele vem pelo ar, se ele vem pela terra, se ele vem no contato físico. As pessoas estão cheias de dúvidas. Mas qual que deve ser a ação daqueles que confiam em Deus? Deve ser a ação de acalmar o coração, de acalmar e respirar fundo e falar: amém, Senhor, eu estou na graça do Senhor, eu estou confiando, o Senhor falou para mim, eu creio na tua palavra, eu creio na tua palavra. O Senhor falou para mim que ainda que eu esteja morta, ainda que eu morra, eu viverei. Então não temerei mal nenhum. Posso dizer o Salmo 23 também, a ousadia do Davi, em dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. Este deve ser o meu pensamento. Eu devo ocupar a minha mente com coisas boas, com coisas de Deus para a minha vida, com coisas que me levam para cima e não com as coisas que me levam para baixo. As pessoas, elas, infelizmente, a maior parte das pessoas no mundo, elas ocupam as suas mentes somente com aquilo que a mídia está dizendo, elas enchem as suas mentes somente com aquilo que a mídia está propagando, principalmente a televisão e a internet, porque são tantas coisas que estão sendo faladas. E as pessoas, elas ficam procurando, vou ver o que esse fulano está falando, vou assistir o jornal, e aí, ela fica já assim, antenada, mas só para poder captar as más notícias, ou que a situação piorou, que aumentou o número de mortes e coisa desse tipo, e aí ela fica naquela angústia, ela fica naquela incerteza, na ansiedade, que é um perigo para quem confia em Deus.
Nós que confiamos em Deus não podemos deixar que a ansiedade domine a nossa vida, porque a ansiedade não faz bem para nós, não faz bem para ninguém. A ansiedade, ela faz um efeito contrário, ela não deixa a pessoa confortável, pelo contrário, ela deixa a pessoa desconfortável e, além disso, ela tem um efeito demoníaco. O efeito demoníaco da ansiedade é matar a nossa fé, é estrangular a nossa fé. Exatamente isso que a ansiedade faz, ela estrangula a nossa fé. Deus não vai nos responder porque nós estamos extremamente ansiosos. Deus vai nos responder porque nós estamos na fé, porque nós estamos confiando nele, porque nós estamos acreditando que o mal já foi vencido pelo Filho do Deus vivo, pelo Senhor Jesus, que já nos deu a vitória lá na cruz. Quando nós lemos Apocalipse no capítulo 12, e o anjo, né, o anjo falando para o João, Jesus ditando Apocalipse para o João, falando para o João tendo aquela visão gloriosa, aquele momento glorioso da sua vida, ele viu o reino de Deus. Jesus havia dito que tinha alguns dentre os discípulos que não morreria antes que visse o reino de Deus. E o João, ele foi tão abençoado que ele foi arrebatado em espírito até o reino de Deus, até a embaixada, o palácio real, até a presença de Deus, o palácio do Deus vivo. E lá ele viu, ele ouviu e ele conversou coisas maravilhosas de Deus. Ele dialogou com Deus, conversou com o Senhor Jesus, conversou com os anjos, conversou com o Rei dos Reis, conversou com o Príncipe da Paz. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz dos anjos, ele ouviu a voz dos seres que falavam lá nos céus, ele ouviu a voz dos anciãos, ele ouviu muitas coisas maravilhosas. Ele chegou a presenciar o trono e descreveu a figura que ele via do trono. Tudo isso porque ele confiou em Deus e a situação dele não era nem um pouco agradável. Por que não era agradável? Ele estava exilado na ilha de Patmos, exatamente por causa da pregação do evangelho, porque ele estava falando do evangelho, e então seus inimigos, Satanás levantou seus inimigos contra os cristãos na época, e João, ele foi levado então para a ilha de Patmos, e lá quando parecia que ele seria morto, picado por uma daquelas feras que existiam naquele lugar, ele tem aquela visão maravilhosa do Apocalipse, ele vê o reino, ele é arrebatado até a presença de Deus. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, que a palavra de Deus fala para nós que nós vencemos, né? Os servos do Senhor venceram Satanás, que com muita fúria desceu até a terra, sabendo que pouco tempo restava a ele. Aqui o livro já foi escrito já como assim o dragão furioso, já derrotado, já arruinado, falido mesmo, tá? Então quando você lê Apocalipse, você vê o dragão já com um terrível fim, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Então mostrando para nós qual que é o final da história. E aqui em Apocalipse capítulo 12, e no verso de número 11, eu gosto muito de meditar e lembrar desta passagem, desta verdade, que é um alimento para a minha vida. Eu preciso me alimentar da verdade, como nós lemos no Salmo de número 37, né? Habita na terra, né? Alimenta-te da verdade, confia no Senhor, alimenta-te da verdade, habita na terra e alimenta-te da verdade. E por isso eu gosto muito de meditar nessa passagem de Apocalipse 11, capítulo 12 e verso de número 11, que está escrito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo
em face da morte, não amaram a própria vida. Então aqui era uma batalha, uma guerra espiritual, uma perseguição, um levante maligno, o diabo sabendo que pouco tempo restava para ele, e Deus mostrou tudo isso para o João, ele atacando os moradores da terra, ele levantando contra os eleitos do Senhor, que o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então nós já entramos numa batalha, mas já entramos como vencedores, já nascemos como vencedores, porque no projeto de Deus nós seríamos salvos, porque aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e assim, do jeito que está escrito, é o que é de fato. Nós não precisamos, porque as pessoas criticam muito a palavra de Deus, às vezes a pessoa passa a duvidar da palavra de Deus, porque aquele incrédulo duvidou, porque criticou a palavra de Deus, duvidou de Deus. Eu não quero nem saber do que o incrédulo está pensando. Eu sei que ele não vai pensar nada de bom de Deus, ele não vai pensar nada de bom de mim, ele não vai pensar nada de bom da palavra de Deus, e ele não vai pensar nada de bom da igreja também. Ele é incrédulo. E ele é um crítico, ele vai estar sempre criticando. Eu não estou preocupada com o que eles vão pensar, o que eles pensam. O que me preocupa mesmo é o que Deus pensa, é o que Deus me manda fazer e é o que eu tenho que fazer. Então aqui, nos textos que eu citei para você, nesses personagens que eu citei para você, todas são pessoas que passaram por grandes provas. E aqui no Salmo 37, o Davi está dizendo para os justos, para eles confiarem em Deus, né? O Salmo 37, ele direciona esse salmo dando conselhos para os justos, para que eles confiam no Senhor, porque confiar em Deus é sacramentar a nossa vitória, independente se o cenário esteja tenebroso, independente se tem ameaça de todos os lados, mas confiar no Senhor é sacramentar a nossa vitória. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Lembra das doces palavras consoladoras do nosso Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14: credes em Deus e credes também em mim. Essas são palavras fiéis, palavras gostosas, palavras de alento, de consolo para nossa alma, para que nós não venhamos encher a nossa mente com o que a mídia está falando, o que a mídia está pensando. A mídia ela presta o seu serviço. Nós não desprezamos o serviço da mídia, porque nós precisamos dele. É ele que traz informação para nós, mas também a mídia, ela fala muita mentira, né? Ela divulga muitos fake news, muitas notícias falsas, exatamente para levar a pessoa a entrar em desespero. E não precisa eu esperar que a mídia vai falar alguma coisa para me acalmar. Não precisa você esperar que a mídia dirá alguma coisa para te acalmar. Não precisa você esperar que a mídia vai te alentar, vai falar para você que está tudo bem, que vai passar, que a epidemia vai passar. Ela não vai falar isso. Quanto mais mortes, quanto mais casos de morte, mais ela tem argumento, mais ela tem fatos para mostrar. Quanto mais vítimas do coronavírus, mais a mídia tem para poder falar, mais argumento ela tem para poder, mais munição ela tem para poder jogar na mente das pessoas, para poder levar as pessoas ao pânico, levar as pessoas ao medo, levar as pessoas a se encolherem dentro de casa e ficarem quietinhas lá. E até usando alguns textos, como no caso, na noite da morte dos primogênitos lá no Egito, um caso totalmente diferente da nossa realidade. Um caso único, era a noite em que o anjo da morte passaria para executar um juízo sobre o Egito.
Era algo que Deus havia sentenciado, de executar um juízo sobre o Egito, e o juízo era a morte dos primogênitos, porque Faraó não quis obedecer à voz de Deus, porque Faraó desprezou a palavra de Deus. Foi um desprezo que ele fez completamente para Deus, para com Deus e para com a palavra de Deus. Aí Deus sentencia a eles a perder os primogênitos, mas Deus orienta Moisés e aos filhos de Israel para que eles matem o cordeiro, passem o sangue nos umbrais da porta, como sinal. O anjo da morte passaria na casa que tivesse o sinal, e ali não haveria morto, não haveria mortes dentro daquela casa. Era também uma tipologia do sacrifício de Jesus Cristo para nos libertar da escravidão. Era uma tipologia do que o Filho de Deus teria que fazer: morrer, derramar o seu sangue para nos dar a vitória contra o diabo e contra o pecado também, para nos libertar do domínio do pecado. Então tem muitas pessoas utilizando até essa passagem para poder ficar quietinha dentro de casa, e às vezes está dentro de casa dominada pelo medo, dominada pela incerteza, dominada pela insegurança, e não dominada pela fé, e não louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Ó meu Deus, obrigado, Senhor Deus, isso é uma situação difícil, mas eu vou me colocar na brecha como instrumento do Senhor para poder orar. Eu vou aproveitar esse tempo, não para ficar aqui morrendo de medo de ser contaminados pelo vírus, mas eu vou aproveitar esse tempo para poder orar, e vou esperar a resposta do Senhor. Se este é um tempo de espera, então eu vou aproveitar esse tempo de espera para glorificar o nome do Senhor, não para poder morrer de medo, não para ficar apenas trocando mensagens do que a mídia está falando, do que alguém falou, do que aquele outro falou. Então o que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus, eu vou esperar no Senhor, porque o que Deus me ensina a fazer é isto, que eu sou exortado aqui no Salmo 37 a fazer, é exatamente isto: confiar no Senhor, porque Ele me fará herdar a terra. Confiar no Senhor, me alimentar da verdade, nutrir a minha alma, o meu coração, a minha mente com a palavra da verdade, praticando a oração, porque a oração é um dever nosso, não é assim, se der para fazer, não vou terceirizar a minha responsabilidade de orar. Eu vou orar, eu vou pôr o meu joelho no chão, eu vou orar, porque Deus prometeu responder a minha oração. Não vou pedir para os outros: fulano, você ora por mim, ora por mim. Não, eu peço as pessoas para orar por mim, mas eu vou colocar o meu joelho no chão, vou me humilhar diante de Deus, para Ele me dar escape, para Ele me dar saída, porque eu confio no Senhor. Então que você não tenha pânico, que você não tenha desespero, e nem encha a sua mente com os pensamentos de medo: será se eu vou morrer? Será se eu peguei o vírus? Eu saí de casa? Será se eu fui contaminado? Essa é uma paranoia. Eu não preciso entrar nesta paranoia de ver o vírus em todo lugar. Eu preciso confiar em Deus que está me protegendo. E se porventura eu morrer contaminado por alguma coisa, por um vírus, é porque Deus permitiu. Mas isto não me diminui diante do Senhor, porque se eu morrer na fé, confiando em Deus, ainda que eu esteja morta, eu viverei novamente, eu ressuscitarei. Então eu estou sempre bem, nós estamos sempre bem em qualquer situação. Nós ficamos tristes pelo que está acontecendo, pelas pessoas que estão morrendo no mundo inteiro, mas nós sabemos que Deus continua sendo o Senhor absoluto, que tem a história escrita por Ele mesmo. A história foi Ele que escreveu, foi Ele que criou esses céus e terra, esse planeta no qual nós habitamos, foi criação dEle, foi invenção dEle. A história da humanidade foi escrita por Ele, a redenção também das pessoas também foi providenciada por Ele.
tudo foi feito por Deus, e Jesus Cristo tem o livro com toda a história da humanidade nas suas mãos. Aquele que esteve morto, mas voltou a reviver, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, e ele passeia no meio da igreja, no meio dos candeeiros, que é a igreja dele. Ele passeia no meio dos candeeiros, e ele tem também os pastores da igreja nas suas mãos, os anjos das igrejas dele nas suas mãos. Ele está no controle, ele está no comando. Nós somos membros do corpo dele, e a história da nossa vida não deve ser uma história manchada pelo medo, pela incerteza e pela insegurança, porque ele próprio, Jesus, falou para nós: não deixarei vocês sós, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele garante a nossa vitória. Em qualquer situação nós estamos bem. Então qual que deve ser a minha atitude? Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu fiz essa escolha e eu vou manter a minha escolha. Eu vou confiar em Deus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celestial, a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor é verdadeira, e ela nos diz, meu Deus, que nós podemos até chorar a noite inteira, mas nós vamos sorrir assim que o dia amanhecer. E nós confiamos nesta palavra, nós confessamos esta palavra, nós confirmamos que esta palavra é verdadeira. Nós confirmamos a palavra do Senhor que diz para nós: caia 1000 à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós confiamos no Senhor. Eu confirmo que esta palavra é verdadeira. Nós confirmamos que a tua palavra é verdadeira. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, nesse momento de prova que a humanidade tem passado por ela. Que o Senhor compadeça-te, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, daqueles, meu Deus, que estão passando por um momento de luto porque perdeu um ente amado devido, meu Deus, esta epidemia. Ou tem alguém da família que está contaminado, meu Deus, que deu positivo, o teste deu positivo para o coronavírus, e agora essa família está amedrontada, está em insegurança. Mas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda o mal, repreenda, meu Deus, o opressor que está usando esta epidemia para manter as pessoas angustiadas, para manter as pessoas amedrontadas, deprimidas, oprimidas e sem esperança para as suas vidas. Que o Senhor tire a ansiedade do coração dos teus filhos, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das famílias da terra, pois a promessa é do Senhor. O Senhor prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e o Senhor cumpriu esta promessa em Jesus Cristo, porque nele são abençoadas todas as famílias da terra. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, que o Senhor faça cessar, meu Pai, esta praga, que o Senhor faça cessar, meu Deus, esta epidemia, essa pandemia, essa coisa que se espalhou pelo mundo. Que o Senhor faça cessar esse mal, meu Deus. Que o Senhor dê libertação, dê restauração para os que estão contaminados, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor conserve o emprego de cada um, que o Senhor conserve a empresa do empresário, que o Senhor conserve, meu Deus, a nossa nação, que o Senhor conserve as nações do mundo inteiro, que todos os governos, meu Pai, procurem no Senhor orientação em Deus, ajuda de Deus, para poder vencer este mal, e que o Senhor dê sabedoria, meu Deus amado, àqueles que estão procurando um remédio para curar esta enfermidade. Que o Senhor ilumine, meu Deus, a esses que estão trabalhando para descobrir, aos cientistas que procuram descobrir o remédio para a cura desta enfermidade, para aplacar a fúria do inimigo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus,
Jesus. E nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos mandou confiar no Senhor, olhar para o Senhor, olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus a manter o foco, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. Nós te pedimos isso para a tua glória, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus e nós te agradecemos, ó meu Deus, com a certeza que o Senhor proverá o livramento, proverá a solução para este problema. Nós te pedimos isto, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, dando a ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje para todos sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.